todos, meu nome é Nicole. Olá, meu nome é Gabriela, sou estudante de jornalismo. Bem-vindos a mais um episódio do Pod Noia. Então, hoje a gente vai conversar com o coordenador do consultório na rua, educador, assistente social e educador físico, Rony Gomes, para a gente conversar um pouquinho sobre a política, da população em situação de rua. Então, recentemente, a gente teve o primeiro censo da população em situação de rua, que foi o relatório disponibilizado pelo Ministério dos Direitos Humanos sobre a população em situação de rua, que ele é um diagnóstico. Então, eu vou trazer alguns dados aqui. É definida como um grupo populacional, a população em situação de rua, que possui em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e a inexistência de moradia convencional regular. A população em situação de rua tem aumentado significativamente no país. Em 2022, haviam 236 pessoas em situação de rua inscritas no cadastro único, Ou seja, uma a cada mil pessoas no Brasil vive em situação de rua. E esse é o dado mais recente que a gente tem. Então, o censo foi medido a partir do cadastro único. Então, e um dado importante também, os municípios com maior percentual da população em situação de rua concentram juntos 48% do total dessa população. E entre eles São Paulo, o Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Salvador, Fortaleza, Curitiba, Porto Alegre, Campinas e Florianópolis. E também a gente tem o perfil, majoritariamente da população em situação de rua, que são do sexo masculino, 87%, adultas 55%, entre 30 e 49 anos. São pessoas negras, 68%, 51% pardas e 17% pretas. Chama atenção também o percentual de pessoas em situação de rua com deficiência. Foram 15% apontadas, Então, aqui a gente tem outros dados também que formam esse censo que a gente tem aqui. Então, aqui explica um pouquinho sobre a necessidade da gente ter esse perfil da população em situação de rua, porque ele é um perfil diverso, e também esses dados, eles ajudam a gente a criar políticas públicas para ser mais objetivo, Então, a gente tem um relatório que foi, como eu comentei antes, que foi elaborado pelo Ministério dos Direitos Humanos, foi disponibilizado através de uma iniciativa do Supremo Tribunal Federal que disponibiliza um plano de ação para a população em situação de rua para fazer essa política nacional. Então, aqui também tem esse relatório, que está disponível no site do Ministério. Então, para a gente começar já a entrar na nossa pauta, de acordo com a pesquisa recente da Universidade Federal de Minas Gerais, a população em situação de rua busca prioritariamente os serviços de saúde apenas em casos de emergência, Isso, essa é uma pesquisa feita pelo Instituto de Enfermagem da Universidade. Ela foi conduzida pelo Thiago Gomes Gontijo e ela analisou fatores sociodemográficos, econômicos e a utilização de serviços de saúde por essa população. O estudo, ele está na população em situação de rua, fatores para utilização de serviços de saúde publicado, Foram entrevistadas 390 pessoas em situação de rua na área metropolitana. Aqui nessa pesquisa, nesse artigo, foi ali do estado de Minas Gerais. Isso. E apesar dos dados do artigo, estados foram focados no estado de Minas Gerais, o levantamento também do Ministério da Saúde apontam a situação em nível nacional. E isso está presente também no relatório que a gente trouxe, Isso mesmo. A população em situação de rua, ela possui, por exemplo, 54 vezes mais riscos de serem contaminados por tuberculose. Então tá, agora a gente vai conversar um pouquinho com o Rony. A gente, de antemão, já agradece a participação aqui. Então, tu pode explicar pra gente o que é o consultório na rua? Boa noite, tudo bem? Consultório na rua é um equipamento de saúde, atenção básica de saúde, que é específico para atender a população de rua, Então, apesar de ser um equipamento de atenção básica em saúde, ele atende todas as demandas de saúde, A porta de entrada da saúde é o consultório na rua para essa população.
Legal. Uma questão, o consultório na rua, ele abrange também as questões de saúde mental? A gente tem um atendimento também das pessoas com questões de saúde mental, porque como tem um serviço especializado, os CAPs, né? Mas como esse serviço ele não vai até o paciente, e muitas vezes o paciente não se entende como doente mental, a gente faz esse atendimento na rua mesmo, né? Tentando melhorar a condição de vida dele por conta dessas questões mentais, né? Então a gente faz esse acompanhamento, faz a medicação assistida, a gente faz faz a avaliação clínica dele para poder fazer um tratamento mais melhor direcionado, né? E o consultório na rua, ele faz os atendimentos em que local? A gente faz na nossa base, que fica localizado no CAPS AD3, né? O consultório na rua, ele é vinculado à unidade de base de saúde. Mas como a gente, aqui em Novo Hamburgo, a gente não tem uma unidade de base de saúde no centro da cidade, e a população de rua se concentra mais na área central e tem a questão do deslocamento, e como prevê a política, né, nacional para a população de rua, que os serviços sejam ofertados onde há mais concentração, onde ele tem o melhor acesso, nós conseguimos um espaço dentro do CAPS AD3, né, que fica na área central da cidade, para ter maior possibilidade do acesso das pessoas. A gente também faz um atendimento em 2 turnos da semana no Centro de Referência Especializado para a População de Rua, o Centro POP. Faz um atendimento lá, pela questão de que é um local onde há um fluxo maior das pessoas, né, procurando um atendimento na área da assistência, né, na questão da higiene e outras questões, documentação, enfim, alimentação. A gente faz um atendimento lá também para poder garantir que as pessoas possam acessar o serviço de saúde também. E, né, como diz o nome do serviço, né, a gente faz um atendimento na rua mesmo, né, procurando os locais onde são ocupados por essa população, e como Novo Hamburgo é de extensão territorial muito grande, né, então fica difícil para algumas pessoas se deslocarem até o Centro Pop, que fica na área central. A gente faz esse acompanhamento onde ele se encontra, né, na cidade. E qual é a média de atendimentos hoje no consultório na rua? A gente faz uma média de 15 a 20 atendimentos dia, né, para a população de rua. Alguns casos que são atendimentos sistemáticos, né, que a gente acompanha diariamente, né, a questão da tuberculose, que a gente faz o TDO, né, que é a medicação assistida, a questão de algumas demandas de saúde mental, né, que a gente também acompanha diariamente. Curativos, a gente tem um paciente oncológico também, que a gente faz um acompanhamento mais sistemático, né, mas também tem muita demanda do dia a dia mesmo, do que aparece para a gente atender. A gente, nas nossas pesquisas, né, a gente viu que a tuberculose é uma das grandes doenças que atingem a população em situação de rua. Aqui no município, tu tem mais ou menos os dados, assim, de mais ou menos quantas pessoas que fazem tratamento hoje? Hoje a gente está acompanhando 2 pessoas, né, que estão com tuberculose em tratamento. A questão da população de rua, né, como tu bem falou, que ela tem uma propensão maior que as outras pessoas para contrair essa doença, tanto por conta da sua situação vulnerável, por conta da desnutrição, né, então ela é uma população mais atingida por essa doença, e é uma doença de difícil adesão, porque é um tratamento longo, né, no mínimo 6 meses, são comprimidos grandes, são 4 comprimidos diários no início do tratamento. A gente tem, além disso, né, é uma doença que tem um estigma, né,
que a gente tenta desconstruir, então, né? Porque é aquela questão, né, de tuberculose, bate o pânico em todo mundo, o serviço se fecha, não quer atender aquela pessoa com medo de contrair. Então, a gente derruba um pouco esses mitos, né? Tenta explicar, tanto para os serviços de atendimento quanto para a população de rua, né? Para que a gente consiga adesão nesse tratamento. Então, a gente teve, nesses períodos aí de 2018 para cá, desde a criação do consultório na rua, a gente já teve um índice bem favorável assim, de início e fim de tratamento, né, com a alta da doença. Que bom, porque é um fator determinante, né? Porque é uma doença que tem cura, mas precisa ser feito o tratamento de forma regular, exato. Né? E ainda que uma grande parcela da população de rua também tem a comorbidade da questão do HIV, né? Que é uma doença que não mata, mas ela abre porta, né, para outras doenças que fica favorável para a imunidade baixa muito, então corre o risco, né, muito maior, né, de um agravamento ou até óbito nessa questão. E para além dessas duas questões ali, as doenças sexualmente transmissíveis, a tuberculose, hoje quais são as principais causas de atendimento ali no consultório na rua? Acho bastante a questão do HIV, né? Daí, então, a gente tem uma boa interlocução com o SAI. Então, quando a gente oferece os testes rápidos, né, no serviço, periodicamente para eles, né, mês a mês, assim, a gente oferece para estar tendo controle, né, conscientizar também de usar o preservativo, de ter os cuidados, mas como a gente sabe que a maioria da população, né, não sendo população de rua, também não tem esse cuidado, né? Até depois que se derrubou essa questão que a AIDS não mata, né? Mas, então, a gente tem a questão da AIDS, mas para a população de rua, sim, as doenças mais frequentes são lesões, né, de pé, a questão dentária é também um índice bem grande, né, de questão dentária, até pelo uso de alguma substância, na questão de dificuldade de fazer a higiene bucal, né, normalmente durante o dia, né. Então, o que aparece bastante. A gente tem um índice bastante grande também, né, se tu pensar no censo que a gente fez em 2019 ali, né, em torno de 230 e poucas pessoas ali em situação de rua em Novo Hamburgo, né, 10% dessa população a gente identifica como questão de saúde mental mais severa, né. Então, a gente tem bastante questões de esquizofrenia, né, bipolaridade, né, por essa questão, né, da vivência de rua traz essas doenças como mais agravantes, assim. Muitas vezes as pessoas, elas até mesmo acabam ficando nessa situação de rua devido ao fato de ter, às vezes, essas questões de saúde mental, né? Então, às vezes, isso faz com que elas vejam uma saída nisso, né? Essa dificuldade, né, do tratamento e a dificuldade das famílias conseguir manejar isso, né? Então, se rompe esses vínculos, eles acabam parando na rua. Então, a gente tem esse agravamento também, né? Esse censo que tu comentou de 2019 foi um relatório feito pela Universidade Fevale, né, em parceria com o projeto da Rua Paranoia e outras parcerias também, né? E esse número que tu trouxe aqui no relatório feito daí pelo Ministério aponta que aqui no município tem 351 pessoas, né? Mas a gente sabe que esse número pode ser muito maior porque tem pessoas em situação de rua que não estão cadastradas no cadastro único, né? Sim, tem a questão do cadastro único, tem a questão das itinerâncias, né, do perfil itinerante dessa população, até para buscarem serviços que atendam, né, então eles circulam nessa região metropolitana. Enquanto eu estava na coordenação do Centro Pop, a gente tinha uma média de 1.000 cadastros, 1.000 pessoas diferentes passando pelo serviço durante o ano e em média de 400 cadastros novos por ano, né? Então, é um volume muito, muito grande, gente. É um atendimento
em torno de 80 pessoas dias no Centro Pop, né? Mais aqueles que não acessavam o serviço. Então, pode ser não contabilizado população de rua no município, do município, né? Mas no município, né, a gente tem esse volume que se cresce bastante. E a dificuldade de mensurar também as pessoas que ficam nos bairros, né? Que não acessam o serviço, que não se identificam como população de rua, né? Mas estão em situação de rua nos municípios, ocupando espaços que chamo de casa, mas se tu for fazer uma avaliação, não tem luz, não tem água, não tem as mínimas condições de higiene, né? Nos espaços que, numa avaliação mais criteriosa, a gente considera como situação de rua também, né? Ou seja, então esses números são muito maiores do que a gente consegue mensurar, né? Eu acredito que são bem maiores, sim. Ali, durante o dia, como coordenador, tu deve ter contato com muitas experiências ali. Tem alguma que mais tenha te impactado enquanto coordenador ali do projeto? Pois é, então, como eu venho de alguns anos, 15 anos trabalhando com população de rua, eu trabalhei no acolhimento, né? Durante 3 anos no acolhimento do Abrigo Bom Pastor. Depois eu trabalhei mais 6 anos como coordenador do Centro Pop, 2 anos como coordenação da abordagem social de rua, e agora, então, Então, apareceu muitas situações, né? Então, tem das diversas, né? Tem as questões de óbitos também, que foram muitos, né, nesse período, de pessoas, a questão de violência, tanto violência institucional, a violência da segurança, a violência entre eles, violência do tráfico para com eles, né? Então, tem diversas questões de violência, assim, que impacta bastante, né? Rony, tu falou, são 15 anos de experiência com a população em situação de rua, né? Então, a gente, no final do ano passado, de 2023, foi lançado o Plano Ruas Visíveis, que é um conjunto de políticas para a população em situação de rua, né? Que no orçamento chega a 1 bilhão. Aqui a gente tem medidas como a assistência social, a segurança alimentar, a saúde, a violência institucional, cidadania, educação e cultura, e habitação como eixos, né? Trabalho e renda e produção e gestão de dados, como eixos para fazer esse plano, né? Esse valor, esse orçamento é um orçamento significativo, mas considerando, né, que a população em situação de rua pode ser muito maior do que a gente tem nos dados, então isso pode ser que seja repensado. Mas qual a principal dificuldade para que esses projetos cheguem lá na ponta efetivamente para a população que está precisando? Acho que a gente passa muito por o que aconteceu há pouco tempo na Câmara de Vereadores, né? A gente não tem uma política pública no município que vai dar que nortear, né, as ações. Aí tu fica também na questão de não acessar esses recursos, né? Quando o município não tem interesse em atender, ele não vai buscar recurso para poder efetivar algumas ações, né? Eu participei de alguns conselhos, né? Vários conselhos, né? No tempo que eu estava na assistência, que a gente conseguiu emenda parlamentar para o restaurante popular, que não era só para a população de rua, é uma questão de segurança alimentar, né? Para pessoa de baixa renda, que teria que se deslocar até o centro, ou para atendimento médico, ou para ir no INSS, ver as questões, a gente pudesse ter esse restaurante popular, né, para dar essa questão da segurança alimentar, que seria um acesso para a população de rua também, que não se concretizou até hoje. A gente conseguiu, através do comitê, uma cota para a população de rua nas questões habitacionais, né? Então, teve contemplação de alguns moradores de rua que saíram da condição de rua quando foram, né, contemplados com essa moradia. Tem uma ideia já há bastante tempo dessa questão de que os prestadores de serviço do município poderiam ter uma cota de empregos para a população de rua, né? Essas são questões de quando a gente tem uma política pública voltada para pensar, né, de como
mudar a condição de vida das pessoas, né, com ofertas, a gente podia fazer alguma coisa, né? Eu acho que essa é a grande dificuldade, a gente ter o entendimento de que os recursos existem, a gente precisa acessar eles, mas a gente precisa ter um planejamento para isso, né? A gente conversou no off um pouquinho sobre o Comitê Pop Rua. Tu pode explicar pra gente o que é esse comitê? O Comitê Pop Rua, eu não tenho muita certeza da data que foi criado, né? Mas a gente criou ele justamente no período que a gente via que crescia bastante a população de rua em Novo Hamburgo e existiam diversas ONGs que forneciam alimentação para eles à noite no centro, né? Muito desorganizado. E que a gente também tinha uma dificuldade no serviço de atendimento, apesar de a gente ter alguns GTs que discutia, né, o protocolo de atendimento. Então a gente fez uma audiência pública na Câmara de Vereadores, onde a gente lançou, né, a ideia de criar o comitê. Então foi criado o comitê naquela noite, né? E em seguida, após isso, teve a adesão da prefeita Fátima, então, né, à política nacional, junto ao Ministério dos Direitos Humanos, assumindo esse compromisso que a gente tinha que criar, né, uma política pública e ter essa representação, né, de secretarias e da população de rua e da sociedade civil. Então, o comitê é um espaço onde não delibera, que nem um conselho, né? Mas ele sugere, pode enviar os ofícios e aí a gente consegue alguma coisa. Então foi criando e foi se alimentando. A gente teve o apoio da Secretaria de Direitos Humanos também do Estado, né? Porque já existia o comitê em Porto Alegre, então eles vieram dar o apoio para a criação desse comitê. E, infelizmente, ali com o advento da Covid, como teve a questão do isolamento, muitos serviços fechados, também teve uma política de governo federal também que começou a destituir muitos conselhos, né? Então, como o Conselho de Segurança Alimentar também, o CONSE, ele foi destituído naquele período. A gente foi perdendo, né, essas reuniões e hoje está inativo. Estamos tentando, né, retomá-lo agora. E hoje existe ali algum trabalho para adaptar os serviços de saúde, porque como tu citou, muitas vezes tem essa questão do estigma, do preconceito, de chegar um morador de rua ali, uma pessoa em situação de rua, chegar em algum local e ter o atendimento, por exemplo, negado. Então, existe hoje um trabalho para adaptar, para dar treinamento para os atendentes de saúde, para atender essa população, para, né, prevenir que eles venham a ter alguma doença, não só remediar. Existem as portarias, né, de saúde que já são de conhecimento de todo trabalhador, que já regulam, né, esse atendimento, né, que os dois serviços que são os sistemas únicos de saúde e de assistência social, eles são universalizados, né, para atender todas as populações com equidade, né? Então, e a população de rua é um público prioritário, assim como tem outros públicos prioritários, para acesso à saúde e da assistência. Então, mas mesmo assim a gente tem alguns fóruns, a gente tem formação continuada, a gente... Quando se instalou o serviço de consultório na rua em Novo Hamburgo, também a gente teve essa itinerância nas unidades de saúde para conversar com as unidades, né, que elas devem atender essa pessoa, porque se ela vive naquele território, ela deve ser atendida na unidade de referência, que é ali, mesmo que ele não tenha o cadastro. Nosso serviço também, ele faz essa transferência do cartão SUS já para não ter esse empecilho de ser atendido também, mas ela pode ser atendida, ela faz o cadastro provisório no GEMOS lá, né, e ela pode ser atendida em qualquer lugar. Porque o cartão SUS
ele é para todo o Brasil, né? O número dele não muda, o que muda é a questão do recurso, né? De onde ele foi atendido, vai ser repassado para aquele município. Pensando nesse extravio de documentação também, né? Porque o cartão SUS, enfim, a pessoa pode perder volta e meia, enfim, né? Porque é difícil, né? Essa questão de pertence, documentação, a medicação, né? Então, é importante que seja atendido em qualquer unidade de saúde que ele chegar, né? Exatamente. E buscar o atendimento. E, enfim, vocês têm um serviço bem instituído, né? Tô com bastante experiência na área. Já teve alguma ocorrência ou eles se conhecem no serviço, enfim, quando vão buscar um atendimento no consultório? Na rua? Intercorrência eu não sei, algum conflito, alguma coisa que enfim, aconteceu. Sempre acontece um ruído ou outro, né? Entre os serviços, de repente, tu faz o atendimento da pessoa, ela está sendo atendida no CAPS, aí tem um ruído na questão do receituário ali, né? Mas a gente sempre, né, com o CAPS, a gente tem uma reunião sistemática também para discutir os casos, alinhar os casos. A gente tem reunião tínhamos mais frequentes, agora nem tanto, com o próprio Centro Pop. Um SAI, a gente tem uma conversa não formal, né, mas a gente tem contato direto nas questões dos pacientes. Então, a gente tenta fazer os ajustes para não dar nenhum problema, né. Com a UPA também, quando a gente tem que fazer uma ligação, a gente vai lá para fazer a entrada do paciente, explicar que situação de rua, né? Então, quando a pessoa tem mais dificuldade de se expressar, de entender que tem o direito de ser atendido, né? Então, a gente faz esse apoio também, né? Sim. E hoje o consultório na rua, ele tem a estrutura que necessita, consegue atender? Como que funciona? Como é a equipe de vocês? Hoje a gente tem uma equipe com um médico, uma técnica de enfermagem. Estamos aguardando a substituição do enfermeiro que nós tínhamos e eu na coordenação como assistente social, né? O consultório na rua ele tem 3 modelos, né? A gente está no modelo 3, que é a equipe com o médico. Ela não necessariamente precisa ter o médico, né? Mas daí os atendimentos de saúde têm que ser na UBS de referência. A gente está num espaço emprestado, então uma sala pequena, né, para a equipe, para os atendimentos que deveria ter. A gente deveria ter uma sala maior, um espaço maior, ou 2 salas até. E a questão da unidade móvel, né, que a unidade móvel, ela seria o consultório itinerante para a gente fazer os atendimentos. Então, hoje, se a gente vai fazer uma abordagem, por exemplo, lá na estação FENAC, lá, né, tem um pessoal que fica lá. A gente faz uma abordagem, a gente faz o teste rápido, a gente identificou que a pessoa deu positivo para sífilis. Imediatamente a gente já inicia o tratamento. Já começa ali no teste rápido, ele não tem, né, a privacidade, né, de ter um diagnóstico para ele só, né. Quem está circulando vai ficar ali, roda, conversando, tem essa questão. Não consegue ter uma escuta qualificada na rua do médico, né, num espaço aberto, com os ruídos, com pessoas, né, interferindo no atendimento. E também quando tem que fazer a medicação, né, uma injeção, uma penicilina, né, tem que fazer no glúteo, então o cara tem que baixar a calça ali no espaço. Então, a unidade móvel serve para absorver todas essas dificuldades de atendimento na rua, né? Fazer um curativo sem risco de contaminação, né? Na rua a gente não tem como fazer, né? A gente vai fazer o curativo, vai fazer ali, mas tem o risco de contaminação por causa do espaço, né? Ele é um espaço contaminado, né? Se a gente tivesse unidade móvel com o consultório ali, já teria um espaço mais higiênico, né, higienizado. Então, essa é a carência do consultório, a unidade móvel e a sala um pouco mais adequada. Então, o consultório móvel seria, acho que, a principal reivindicação para dar esse tratamento, né, essa atenção aí qualificada, né, mais qualificada.
Então, acho que a gente está chegando ao fim de mais um episódio. Rony, tu gostaria de deixar algum recado ali para os nossos ouvintes? Qualquer coisa. Acho que deixar bem claro, assim, que tem alguns estigmas que a gente carrega, né? Acho que pela criação, pela cultura, e hoje a gente acaba caindo no senso comum, né? E achando que população de rua tem vínculo com violência. Todos são usuários de drogas, né? Todos ou estão na rua porque querem. Então a gente tem que desconstruir um pouco isso, né? Ou muito isso, né? População de rua são pessoas, né, que por um determinado momento na vida tiveram um percalço lá e acabaram, né, rompendo os vínculos familiares, acabaram perdendo sua moradia e se encontram hoje em situação de rua. É uma situação que é transitória e que a gente... Existem os serviços para que eles possam superar essa condição de rua. Né? E o preconceito não ajuda em nada nisso. Né? Essa estigmação, ele não ajuda, ele só piora a situação, porque daí traz mais violência, traz mais segregação e exclui mais essa pessoa. A gente tem tanta gente com tanto potencial, a gente tem artista na rua, a gente tem... Eu já atendi uma pessoa que era professora universitária na Universidade Federal de Santa Catarina, né? Que por alguma situação ela se encontrou em situação de rua. A gente atendeu pessoas que são herdeiros dos sapatos das grandes fábricas de Novo Hamburgo, né? A gente atendeu pessoas que estavam em situação de rua, né? Pelas questões familiares, né? Pessoas que tinham dinheiro. Então, é uma situação que pode acontecer com qualquer um. Né? Então, se existe serviço, não é porque eles são coitados que precisam ter serviço. Não, são pessoas de direito que só se existe serviço porque outro serviço onde devia acolher, né, tinha esse estigma. Então, como é um público prioritário e mais propenso a doenças, eles foram criados serviços para poder atender eles melhor. Eu quero deixar também umas indicações, a gente fez isso no outro episódio, que é sobre justamente isso, para, né, quebrar os estigmas e os preconceitos em relação à população em situação de rua, porque a gente ouviu que a única coisa que nos diferencia das pessoas em situação de rua é um comprovante de residência, porque, enfim, são formados, são, que nem tu comentou, são artistas, enfim, né? A gente tem uma série de pessoas que fazem várias coisas diferentes, né? Em situação de rua, então, a única coisa que nos difere mesmo é um comprovante de residência, porque são pessoas com seus direitos e deveres também, né? Eu quero deixar a indicação de um projeto de extensão aqui da Universidade Fevale, que é o da Rua Paranoia, que trabalha com a população em situação de rua no Centro Pop, que é o centro de referência para pessoas em situação de rua, né? E tem o jornal da Rua Paranoia. E um podcast também, um projeto, que é o Escuta a Rua, que os episódios estão disponíveis no YouTube, no canal do YouTube da Fevale Play. E também o @Boca de Rua, que é um jornal da população em situação de rua de Porto Alegre, né? Bem conhecido. E são 2 documentários também, que é de Olhos Abertos, que foi produzido pelo Boca de Rua. E também o Ecos da Rua, que daí foi produzido pelo da Rua Paranoia, aqui da Fevale. Então, a gente gostaria mais uma vez de agradecer muito a tua presença aqui, Rony. Foi mais um episódio do Pod Noia. Obrigado por assistirem até aqui. Até mais, até o próximo episódio. Obrigado, Rony. Eu que agradeço. Boa noite. Com a apresentação e produção de Gabriele Soares e Nicole Lemos, apoio técnico de Rinaldo Silveira e orientação de Marcos Santuário para a disciplina de Exp Mídias Sonoras. Até o próximo episódio.